Era mais uma manhã agitada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O Terminal 3 pulsava com a energia frenética de milhares de viajantes. Executivos apressados digitavam mensagens urgentes. Famílias inteiras arrastavam malas coloridas. Crianças choravam de cansaço enquanto os alto-falantes anunciavam voos para todos os cantos do mundo. O agente Marco Silva observava tudo com olhos treinados. 15 anos na Polícia Federal haviam ensinado a ele uma verdade fundamental. O perigo sempre se esconde onde menos esperamos. Ao seu lado, Thor, um imponente pastor belga malinois de pelagem dourada e olhos intensos, farejava o ar com precisão cirúrgica. O cão tinha um dom especial. Havia sido treinado não apenas para detectar drogas ou explosivos, mas também para identificar o cheiro químico do medo humano extremo, uma habilidade rara que salvara vidas antes. Eles patrulhavam aquele corredor havia 3 horas. Marco sentia uma inquietação estranha naquela manhã de quinta-feira, algo que não conseguia explicar. Seu avô, um velho policial aposentado, sempre dizia: "Quando a intuição falar, escute. Ela pode ser a diferença entre a vida e a morte." De repente, Thor parou. Seu corpo inteiro se transformou. Músculos tensos como cordas de aço, orelhas erguidas captando sons imperceptíveis, focinho tremendo sutilmente. Marco conhecia aquela postura. Em 7 anos trabalhando juntos, Thor nunca havia dado um alarme falso. "O que foi, companheiro?" Marco sussurrou, afrouxando a guia. Mas Thor permaneceu imóvel, seus olhos âmbar fixos em algo no meio da multidão. Um rosnado baixo quase inaudível vibrou em seu peito. Marco seguiu o olhar penetrante de Thor. Entre a massa de pessoas, uma cena aparentemente comum. Uma mulher elegante vestindo um casaco vermelho vinho caro, segurando firmemente a mão de uma menina pequena. A criança não poderia ter mais que 8 anos, cabelos castanhos presos em 2 tranças, usando um vestido amarelo desbotado que contrastava com a roupa sofisticada da mulher. Havia também um menino menor, talvez 5 anos, agarrado a um ursinho de pelúcia surrado. Mas algo estava errado. Marco notou que a menina mantinha a outra mão pressionada contra as costas do casaco da mulher, os dedos tremendo em um padrão repetitivo. Não era um gesto aleatório, era ritmado, deliberado, quase como código Morse. A mulher, que se identificaria mais tarde como Helena Vasconcelos, caminhava com passos rápidos e decisivos em direção ao portão de embarque internacional. Seu perfume francês caro deixava um rastro no ar. Mas havia outro cheiro que Thor detectava. Adrenalina pura, o odor inconfundível do medo infantil. Marco observou mais atentamente. A menina mantinha os olhos fixos no chão, mas a cada poucos segundos, levantava o olhar rapidamente, procurando algo ou alguém. Seus lábios se moviam silenciosamente, como se estivesse rezando, ou pedindo socorro. Foi então que aconteceu. Por uma fração de segundo, os olhos da menina encontraram os de Thor. Grandes olhos castanhos, brilhando com lágrimas contidas, transmitindo um desespero que fez o coração experiente de Marco disparar. A criança piscou 3 vezes rapidamente. Curto, curto, longo. SOS. O sinal universal de socorro. Thor rosnou mais alto agora, seu pelo eriçado. Alguns passageiros começaram a notar, afastando-se nervosamente do cão policial. Marco sentiu cada músculo do corpo se retesar. 20 metros à frente, a mulher do casaco vermelho apressou o passo, puxando as crianças com mais força. A menina tropeçou, mas foi imediatamente levantada pela mão firme da mulher. Nenhuma palavra de conforto, nenhum carinho maternal. Apenas eficiência fria. Vamos, Thor. Discretamente. Marco murmurou, começando a segui-los. Ele pegou o rádio e sussurrou. Central Agente Silva aqui. Possível código 7 no Terminal 3, Setor B. Solicito backup silencioso. Não alarmem os suspeitos. A resposta veio rápida. Entendido, Silva. Agente Fernanda Torres e equipe a caminho. Tempo estimado, 3 minutos. 3 minutos podiam ser uma eternidade. Marco conhecia as estatísticas sombrias. A cada hora, dezenas de crianças desapareciam em aeroportos ao redor do mundo. O Brasil havia se tornado rota internacional do tráfico infantil. E Guarulhos era um dos pontos críticos. A mulher parou no balcão da companhia aérea, apresentando documentos. Marco notou como ela mantinha as crianças próximas, uma mão sempre em cada uma, como garras. A atendente franziu a testa, examinando os passaportes. Havia algo estranho nos documentos. As fotos pareciam recentes demais, os carimbos ligeiramente borrados. Thor começou a puxar a guia com mais força.
Marco nunca o havia visto tão agitado. O cão farejava o ar freneticamente, captando algo que apenas ele podia sentir. Anos depois, veterinários explicariam que cães altamente treinados conseguem detectar hormônios específicos do estresse traumático em crianças. Um mecanismo evolutivo de proteção. A menina virou o rosto levemente. Suas tranças balançaram, revelando marcas roxas no pescoço, parcialmente cobertas por um lenço colorido. Marco sentiu a bile subir em sua garganta. Existe algum problema com os documentos? A voz de Helena Vasconcelos cortou o ar como uma navalha. Seu sotaque era difícil de identificar. Português misturado com algo do leste europeu, talvez russo. Ela sorria, mas seus olhos permaneciam frios como mármore. Só um momento, senhora. A atendente respondeu, digitando nervosamente. O sistema está verificando algumas informações. Marco se aproximou do balcão adjacente, fingindo verificar seu próprio celular. Thor se sentou, mas cada fibra do seu corpo vibrava com tensão. A menina olhou para o cão novamente, e dessa vez, Marco viu claramente. Ela articulou sem som a palavra socorro com os lábios. O menino menor começou a chorar baixinho, apertando o ursinho contra o peito. Helena se abaixou e sussurrou algo em seu ouvido. A criança imediatamente se calou, o terror evidente em seus olhinhos. Que tipo de ameaça poderia silenciar uma criança tão pequena instantaneamente? Foi então que Thor explodiu em ação. Com um latido poderoso que ecoou por todo o terminal, o cão se levantou nas patas traseiras, apontando diretamente para Helena. Não era um comportamento agressivo. Era o sinal de alerta máximo que ele havia sido treinado para dar apenas em situações extremas. O aeroporto inteiro parou. Centenas de rostos se viraram. Celulares começaram a filmar. Helena tentou manter a compostura, mas uma gota de suor escorreu por sua têmpora. Controlem esse animal. Ela gritou. Estou viajando com meus filhos. Isso é um absurdo. Mas a menina, aproveitando a distração, fez algo corajoso e desesperado. Ela puxou a mão com força e gritou as palavras que mudaria tudo. Ela não é nossa mãe. Socorro, por favor! O caos se instalou. Seguranças corriam de todas as direções. Helena Vasconcelos tentou correr, mas Marco já havia se posicionado estrategicamente. Senhora, preciso que me acompanhe. Sua voz era calma, mas carregava autoridade incontestável. Thor rosnava, bloqueando qualquer rota de fuga. Vocês não entendem, Helena gritou, seu sotaque agora completamente revelado. Definitivamente russo. Tenho autorização judicial. São meus filhos adotivos. Os papéis estão aqui. Ela agitava documentos no ar, mas suas mãos tremiam visivelmente. A agente Fernanda Torres chegou com 3 oficiais. Alta, imponente, com 20 anos de experiência em casos de tráfico humano, ela reconheceu imediatamente os sinais. Separem as crianças da suspeita. Agora, quando tentaram pegar o menino, ele se agarrou à menina gritando: Não, não! Sofia, não me deixa! Era a primeira vez que alguém ouvia o nome real da menina. Sofia, não Natasha, como constava nos documentos falsos. Sofia abraçou o irmão, lágrimas correndo livremente agora. Está tudo bem, Pedro. Os policiais vão nos ajudar. Ela olhou para Marco com gratidão infinita. O homem e o cachorro bonito vão nos proteger. Na sala de interrogatório improvisada, longe dos olhares curiosos, a verdade começou a emergir como um pesadelo. Sofia, com apenas 8 anos, mostrou uma coragem impressionante. Ela nos pegou há 3 dias. Disse que nossa mãe tinha morrido, mas é mentira. Mamãe está viva. Ela mora em Belo Horizonte. Fernanda digitava freneticamente, cruzando informações. Marco, temos um alerta de desaparecimento. 2 crianças, Sofia e Pedro Mendes, desaparecidos de um shopping em Belo Horizonte há 72 horas. A descrição bate perfeitamente. Helena havia silenciado. Seu advogado, que apareceu suspeitosamente rápido, sussurrava instruções em seu ouvido. Thor não saía de perto das crianças. Havia se deitado aos pés de Sofia, que acariciava seu pelo enquanto falava. O cão parecia entender que sua presença acalmava as crianças traumatizadas. Pedro havia finalmente largado o ursinho e abraçava o pescoço de Thor, sussurrando segredos em sua orelha. Ela não estava sozinha, Sofia revelou, sua voz pequena, mas determinada. Tinha um homem no shopping. Ele nos deu sorvete. Depois ficamos com muito sono. Acordamos em um quarto escuro. Fernanda trocou um olhar significativo com Marco. Sedativos. Método clássico. Os técnicos forenses chegaram com equipamentos especializados. O passaporte falso de Helena revelou camadas de sofisticação alarmantes. Chips clonados, hologramas quase perfeitos. Isso não era trabalho amador. Marco!
Fernanda sussurrou. Estamos lidando com a Rede Vega. Reconheço o padrão dos documentos. A Rede Vega era uma organização internacional que as autoridades perseguiam há 5 anos. Operavam em 15 países, especializados em crianças entre 4 e 10 anos. O destino era sempre o mesmo: leilões privados no leste europeu, onde crianças brasileiras eram especialmente valorizadas por sua aparência. Helena finalmente quebrou quando Fernanda mencionou a pena de 40 anos de prisão. Vocês não sabem com quem estão mexendo, ela gritou. Eles têm pessoas em todos os lugares. Juízes, policiais, políticos. Se eu falar, estou morta. Fale e terá proteção, Marco ofereceu. Continue calada e garantimos que cada segundo desses 40 anos será cumprido. O telefone de Helena, apreendido e hackeado pela equipe de inteligência, começou a revelar mensagens aterrorizantes. Coordenadas, códigos, fotos de outras crianças. Uma mensagem recente dizia: mercadoria deve chegar em Moscou até amanhã. Compradores aguardando. Sofia apertou a mão de Marco. Tinha outras crianças no quarto escuro. 3 meninas. Elas ainda estão lá. O aeroporto se transformou em centro de operações. Em menos de 20 minutos, uma força-tarefa foi montada. Marco nunca tinha visto mobilização tão rápida. O ministro da Justiça ligou pessoalmente. O caso havia se tornado prioridade nacional. O endereço. Fernanda pressionou Helena. Onde estão as outras crianças? Helena suava frio. Seus olhos iam do relógio para a janela, como se esperasse que alguém viesse silenciá-la a qualquer momento. Rua das Palmeiras, 447, Zona Norte de São Paulo. Porão. Mas vocês têm menos de 2 horas. Às 15 horas eles movem todo mundo. Eram 13h27. Marco sentiu o estômago afundar. Sofia puxou sua manga. Senhor Marco, uma das meninas se chama Júlia. Ela tem só 4 anos. Chora o tempo todo pedindo pela mãe. Por favor, salvem ela. A maturidade forçada daquela criança de 8 anos partia o coração. A operação foi dividida. Fernanda lideraria o resgate. Marco ficaria protegendo as testemunhas. Mas Thor tinha outros planos. O cão começou a latir e puxar em direção à saída, olhando entre Marco e a porta insistentemente. Ele quer ir, Sofia disse com convicção. Thor sabe que as outras crianças precisam dele. Cães sentem essas coisas, não é? Marco olhou nos olhos do parceiro. Em 7 anos, Thor nunca havia errado um pressentimento. Fernanda, leva o Thor comigo. Ele pode farejar as crianças se estiverem escondidas. Durante o trajeto, Helena revelou mais detalhes em troca de redução de pena. A Rede Vega tinha um método macabro. Escolhiam crianças que se encaixavam em pedidos específicos de compradores. Sofia e Pedro foram encomendados por um oligarca russo que queria irmãos brasileiros para a adoção. O preço, 500 mil euros. O comboio policial atravessou São Paulo em velocidade máxima. Sirenes cortavam o trânsito pesado. No rádio, atualizações constantes. Equipe de apoio posicionada. Drones no ar. Ambulâncias a postos. Thor estava inquieto, farejando o ar pela janela entreaberta. Rua das Palmeiras, 447. Uma casa aparentemente abandonada, janelas cobertas com tapumes, mato alto no jardim. Perfeita fachada para o horror que escondia. Thor saltou da viatura antes mesmo de Marco terminar de abrir a porta. Seu focinho imediatamente no chão, farejando. Perímetro cercado. Fernanda comandou pelo rádio. Ninguém entra ou sai. Equipe Alfa pela frente, Beta pelos fundos. Marco, você e Thor comigo. O silêncio era opressor. Nenhum som vinha da casa. Por um momento terrível, Marco temeu que chegassem tarde demais. Mas Thor disparou em direção a uma entrada lateral, arranhando freneticamente uma porta de metal disfarçada entre as plantas. Entrada do porão. Fernanda sussurrou. 2 oficiais se aproximaram com equipamento de arrombamento. A porta cedeu com um estrondo. Thor foi o primeiro a descer, desaparecendo na escuridão. O cheiro atingiu todos como um soco. Mofo, medo e desespero. Marco desceu os degraus, lanterna em punho. O que viram congelou seu sangue. 4 beliches improvisados, correntes nas paredes, baldes no canto. E no fundo, abraçadas umas às outras, 3 meninas pequenas. Seus olhinhos piscavam contra a luz súbita. Thor já estava com elas, lambendo gentilmente o rosto da menor, que Sofia havia mencionado, Júlia. A menininha, em vez de ter medo do cão grande, agarrou-se a ele como se fosse um anjo salvador. Polícia, vocês estão seguras agora, Fernanda anunciou suavemente. Viemos levar vocês para suas mamães.
Uma das meninas, talvez 6 anos, levantou a cabeça. A moça má disse que nossas mães não nos queriam mais. É mentira, né? É mentira, querida. A maior mentira do mundo. Marco respondeu, engolindo o nó na garganta. Suas mães estão procurando vocês desesperadamente. Explosão de movimento no andar de cima. Gritos, passos correndo. Temos 2 suspeitos em fuga pelos fundos. O rádio crepitou. Em perseguição. As ambulâncias chegaram em minutos. As 3 meninas foram examinadas, desidratadas, assustadas, mas fisicamente ilesas. O trauma psicológico seria outra história. Thor recusava-se a deixá-las, caminhando entre as macas, oferecendo conforto silencioso com sua presença. Pegamos um. A voz surgiu no rádio. Dmitry Volkov, cidadão russo, sem visto. O outro escapou, mas temos as placas do veículo. No hospital, uma cena que marcaria todos para sempre. Os pais de Sofia e Pedro irromperam pelo corredor. A mãe, que Helena havia dito estar morta, estava muito viva, correndo com os braços abertos. Meus bebês, meus amores. O reencontro foi uma explosão de lágrimas, abraços e promessas sussurradas de que nunca mais se separariam. O pai, um homem forte que trabalhava na construção civil, chorava como criança enquanto erguia Pedro nos braços. As outras famílias chegaram em sequência. Cada reencontro era uma vitória contra o mal. Pais que não dormiam há dias, mães que haviam implorado em cada programa de TV. Júlia, a pequena de 4 anos, gritou, "Mamãe!", tão alto que ecoou por todo o hospital. Helena Vasconcelos, em custódia, revelava mais a cada hora. Pressionada pela evidência esmagadora e pela promessa de transferência para a prisão de segurança máxima, ela entregou uma lista. 47 nomes de crianças traficadas nos últimos 2 anos. Endereços em 6 países. Nomes de compradores, intermediários, policiais corruptos. Vocês não imaginam o tamanho disso, ela disse derrotada. Crianças brasileiras valem ouro no mercado negro. São consideradas exóticas e dóceis. Cada uma pode render 1 milhão de euros. Marco sentiu náusea. Atrás daqueles números havia rostos, famílias destruídas, infâncias roubadas. Thor, como se sentisse sua angústia, encostou o focinho em sua mão. O segundo fugitivo foi capturado no aeroporto de Congonhas, tentando embarcar para o Paraguai. 6 meses depois, o aeroporto de Guarulhos sediou uma cerimônia única. Sofia e Pedro estavam lá, sorridentes, seguros entre seus pais. As outras 3 meninas resgatadas também compareceram com suas famílias. Mas o verdadeiro protagonista do dia estava sentado orgulhosamente no palco. Thor. O presidente da República havia vindo pessoalmente condecorar o cão com a medalha de honra ao mérito, a primeira vez na história que um animal recebia tal distinção. Thor, com seu pelo dourado brilhando sob as luzes, mantinha-se ereto, como se compreendesse a importância do momento. Este cão fez o que muitos humanos não conseguiram, o presidente declarou. Ele viu o invisível, ouviu o silencioso, salvou os esquecidos. A operação deflagrada após as revelações de Helena, batizada de Operação Anjo da Guarda, resultou no resgate de 31 crianças em 5 países. A Rede Vega foi desmantelada. 89 pessoas foram presas. Helena Vasconcelos, agora testemunha protegida, ajudava autoridades internacionais a identificar outras redes. Sofia subiu ao microfone. Aos 8 anos e meio agora, ela parecia ter crescido anos em maturidade. Thor me ensinou que heróis existem. Eles não voam ou têm superpoderes. Às vezes, eles têm 4 patas e um coração maior que o mundo. Ele ouviu meu pedido silencioso quando ninguém mais podia. Marco, promovido a coordenador da nova Unidade Especial de Combate ao Tráfico Infantil, abraçou Thor. Em 7 anos juntos, haviam resolvido dezenas de casos, mas nenhum tão impactante quanto este. Pedro, agora com 6 anos, aproximou-se timidamente de Thor com um osso de brinquedo embrulhado em papel colorido. "Presente", ele disse simplesmente. Thor pegou gentilmente, fazendo a plateia inteira sorrir entre lágrimas. A história viralizou mundialmente. Thor Herói alcançou 50 milhões de compartilhamentos. Mais importante, a conscientização sobre sinais de tráfico infantil salvou dezenas de outras crianças. Porque no final, a verdade permanece. A maldade humana pode ser profunda, mas o amor, a lealdade e a coragem, seja de 2 ou 4 patas, sempre encontram um jeito de vencer. E às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que realmente saiba olhar, ouvir e agir. Thor morreu aos 14 anos, cercado de amor. Seu legado vive em cada criança salva, em cada família reunida,
em cada cão policial treinado para reconhecer o grito silencioso por socorro. Esta história tocou seu coração? Se você chegou até aqui, é porque acredita no poder do amor, da coragem e da lealdade. Thor e Marco não são apenas personagens. Eles representam os heróis reais que salvam vidas todos os dias. Ajude esta história a salvar mais vidas. Curta. Se você acredita que todo herói merece reconhecimento, comente Thor. Se esta história emocionou você, compartilhe agora com alguém que precisa renovar a fé na humanidade. Importante. Você conhece os sinais de tráfico infantil? Crianças nervosas ou assustadas com adultos, histórias inconsistentes sobre parentesco, marcas físicas inexplicadas, sinais silenciosos de socorro. Se vir algo suspeito, denuncie. Às vezes os anjos têm 4 patas e um rabo que balança. Qual foi a parte que mais tocou você? Conta aqui nos comentários.